Fale baixo para ser ouvida. Amiga, se você é daquelas que grita, grita, grita e ninguém te escuta, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando a gente grita, todo mundo escuta, mas não ouve. Celo! Ô, Celo! 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 Ah, me ajuda em nada aqui? É o quê? Tá gritando comigo, mostradinho? Tá achando que eu sou surda? Peraí! Peraí, você vai ver quem quebrou meu pacote! Peraí! Sabe qual é a diferença entre escutar e ouvir? Escuta isso. Você escutou um caminhão passando? Claro que você escutou, o som sai no meu microfone e vai parar aí na sua casa, no seu ouvido. Claro que você escutou, mas escutar é apenas receber o som, porque ele entra pelo ouvido. Diferente dos olhos que a gente consegue fechar para não ver o que a gente não quer ver, o ouvido a gente não fecha, então o som entra. Mas ouvir é diferente de escutar. Ouvir significa compreender a mensagem, receber a mensagem, reagir ao que foi dito. Os gritos entram pelo ouvido da casa toda, não só da sua casa, mas de quem estiver passando na rua, dos vizinhos. Todos vão escutar os seus gritos, mas ninguém vai te ouvir. Quando você fala com alguém, quando você traz para alguém a sua informação, a sua queixa, a sua crítica, a sua ordem, você é ouvida. Se você fala, alguém te ouve. Se você grita, ninguém te escuta. A autoridade não está no volume da voz, está na firmeza da postura. Quem grita perde controle emocional e diminui a própria imagem. Falar pouco, com calma e olhar direto impõe mais respeito do que qualquer grito. O problema das pessoas é confundir autoritarismo com autoridade. Achar que quem grita mais venceu a discussão. Quem ofende mais ganhou a briga. E falar tudo que vem na sua cabeça significa que você está comandando a conversa. Muito engano da sua parte, muito engano. Autoridade se consegue com um tom de voz baixo, que as pessoas precisem parar de falar para te ouvir. Autoridade se consegue com palavras respeitosas, com ideias que tenham sentido. Com respeito, você primeiro respeita para ser respeitada. E tem casal que vive no grito. Aqui na rua mesmo. Às vezes no sábado à noite tinha um casal que gritava num prédio. E a gente escutava toda a discussão. Eram gritos terríveis. Aliás, a mulher gritava muito. O marido, nem tanto. Ele mais acho que se defendia. Eram discussões horrorosas. Um descontrole tão grande, uma falta de respeito tão grande. E isso faz refletir que relacionamento louco é esse, que as pessoas precisam gritar a ponto de todos ao redor escutarem aquela discussão que não faz o menor sentido para ninguém, só serve para atiçar a curiosidade de ficar ali olhando e tentar entender, e vira palco. E ninguém resolve nada. Nada irrita mais um homem do que uma mulher que grita. Fale baixo se você quer que o seu marido te ouça. Talvez seu marido não te escute, seu noivo não te ouve, seu namorado não te dá atenção porque você está gritando. O homem tem essa facilidade. A mulher começou a gritar, o ouvido fica aberto, mas o entendimento, ele fecha. Ele não consegue uma gralha berrando no ouvido dele a mesma coisa o dia inteiro. É a mulher que diz para ele: você nunca me escuta, você escuta um vagabundo de seus colegas. O marido deixa eu sair, está gritando demais. Não seja uma mulher que grita. Se o seu marido falar alto, você sempre fala um tom abaixo. Nunca eleve a voz. Guarde a frase: quem grita é porque perdeu a razão. Nunca perca a sua razão. Seja uma mulher elegante. Até na hora da briga, não desça do salto. Sou casada há 35 anos. Nunca gritei com meu marido. E ele também nunca gritou comigo. Nós nos respeitamos, nós dois temos autoridade, inclusive a mesma autoridade dentro de uma relação. Não tem um que manda e outro que obedece. Os dois têm que ter a mesma autoridade, o mesmo comando. E nós somos pessoas iguais? Pensamos iguais? Temos a mesma ideia sobre tudo? Não, é claro que não. Nós somos bem diferentes. E isso é até saudável na relação, porque eu admiro coisas do meu marido que eu não consigo ser igual a ele, de jeito nenhum.
Eu não consigo. Eu tenho certeza que ele também vê em mim atitudes que ele admira, mas que ele não conseguiria reproduzir, porque nós somos pessoas diferentes, personalidades diferentes. Mas nós conversamos e sempre nos entendemos, sempre acabamos concordando. Todas as vezes que você tem que gritar numa conversa, é porque você não tem argumento. Em vez de argumentar, em vez de raciocinar, de levar em conta o que a outra pessoa está dizendo, você grita, começa a xingá-la e não sustenta a reflexão. Isso não é filosofia. A filosofia, ela serve para alertar que a ausência de argumento e a ausência da capacidade de ouvir o argumento que eu não tinha, ela exige que eu grite. Como eu não tenho a razão ao meu lado, não tenho a racionalidade ao meu lado, eu grito, berro, para ver se eu assusto o outro. Qualquer um de nós que é pai ou mãe sabe que quando você não tem argumento, você grita. E bate. E ainda diz uma coisa que é absolutamente ameaçadora e aterrorizante, que é, você vai ver. Se a outra pessoa do outro lado falar, vou ver o quê? Você vai ter que ter uma resposta. Como não tem resposta, a resposta vai ser, você vai ver. São pensamentos circulares que não saem do mesmo lugar. Alguma vez você já experimentou estar no meio de uma discussão e não falar nada? Tenta fazer isso. Quando está todo mundo gritando, todo mundo falando, e você fica ali só olhando. Um que um fala, outro fala, outro grita, outro fala. Presta atenção que quando todo mundo está discutindo, todo mundo está gritando, ninguém ouve ninguém. E todos querem ter razão. E todos querem dar a palavra final. E se você estiver ouvindo essa discussão calada e deixando para dar a sua opinião no final, é você quem vai dar a palavra final, é você quem vai decidir o rumo da discussão. Pela simples autoridade de quem não se envolveu na discussão, que analisou, que ponderou e que vai trazer à luz. Eu costumo usar muito isso. Não me envolvo em discussão, não me envolvo em briga, não me envolvo em gritaria. E quase sempre sou chamada para trazer a solução. Quase sempre alguém diz assim, o que você tem a dizer sobre isso? Você está caladinha? E sim, todos param para ouvir, porque o meu tom de voz vai ser baixo, as minhas palavras vão ter peso, não vai ser um bando de bobajada. Eu sempre vou trazer, não da solução, porque eu não tenho solução para nada, não vou trazer solução para o problema de ninguém. Mas eu sempre vou falar com clareza o que eu penso, o que eu acho. Aliás, é outra característica minha, falar o que eu penso, falar o que eu acho, sem me preocupar se aquilo agrada, desagrada, se contenta, se descontenta, se as pessoas vão concordar comigo ou não. Porque não importa se a pessoa vai concordar comigo. O que me importa é que o meu ponto de vista seja verdadeiro, seja coeso, seja sincero, seja honesto. Doa a quem doer. Mas eu tenho que trazer isso com respeito, educação, postura. Tom de voz baixo. Autoridade na voz, no olhar, não no grito. Muito menos através de ameaça. Ninguém consegue nada com ameaças. Gritos e ameaças só fazem mostrar o quanto você não manda nada. Quem grita e ameaça pode até conseguir o que quer, porque as pessoas vão ter medo. Mas isso não é autoridade, isso não traz admiração, não traz respeito, isso traz medo. E o medo, ele pode ser vencido, porque sempre vai aparecer outro que grita mais, que ameaça mais, que banca o louco mais que você. E aí derruba a sua autoridade. Ah, mas se eu falar com respeito, se eu falar sussurrando, se eu falar baixinho, ninguém vai me ouvir, ninguém vai respeitar, ninguém vai levar a sério. Leva sim. Ah, leva. Leva a sério. Escuta, respeita. E muitas vezes você pode ser dura, enérgica, firme com as suas palavras, sem que a outra pessoa se sinta ofendida, desrespeitada. E é aí que ela vai te ouvir, é aí que ela vai te respeitar. Tocar na ferida dói. Então você tem que tocar na ferida da pessoa com educação, com zelo, mostrando para ela que você está dando aquela ordem ou você está exigindo aquela postura, aquela mudança de comportamento, não porque você é mandona, porque você quer. Não, é porque você está construindo uma pessoa. Seja seu filho, seja um familiar, seja a pessoa com quem você se relaciona, seja no seu trabalho. Quando você traz a luz, né, traz o assunto delicado que exige uma mudança de postura do outro, mas você traz aquilo com firmeza, com respeito, com eloquência, com as palavras certas, você consegue muitas vezes fazer com que aquela pessoa mude, e mude por decisão própria. Não porque você mandou,
Não porque você foi lá e ó, faz assim, ele vai fazer, mas porque você conseguiu mostrar para a pessoa o quanto aquele comportamento não está correto, o quanto aquele comportamento está incomodando a você, aos outros, e o quanto aquela pessoa precisa urgentemente mudar aquilo. Isso você já tem que fazer, principalmente com os filhos, desde a infância. Desde a infância você já tem que mostrar para os seus filhos quem é que manda, quem é que manda, quem é que exige, mas não é gritando ou dizendo, eu mando aqui, eu mando e você obedece. Não. É com firmeza, com autoridade de mãe, mãe que cuida, mãe que educa, mãe que exige e que ama, respeita e não vai abrir mão de autoridade, mesmo com birra de criança. Mas se você grita e perde controle, você está tendo o mesmo comportamento da criança que está fazendo birra, porque ela também está gritando sem controle, gritando, chorando sem controle. Serão então duas crianças, uma criança e um adulto infantilizado, um adulto desestruturado, um adulto se comportando como uma criança porque está totalmente descontrolado. Não grite com a criança. 3 anos de idade, você está gritando com ela. Por que a gente grita com a criança? Porque a gente se sente impotente, a gente se sente não ouvida. Parece que se não gritar, ela não me escuta. Só que, se o teu filho não tem um problema auditivo, o problema é a autoridade. Você ensinou teu filho a não te ouvir. Você ensinou teu filho que quando você fala, parece que está falando para a parede, não te levar a sério. Não é uma escolha dele, ele tem que te ouvir. Só que, se você não ensina isso a ele vai te ignorar. Porque com certeza o que você está falando para ele é uma correção, e uma correção não é sempre bem-vinda, não é fácil de ouvir. Então, a solução não é gritar, a solução é ensinar o teu filho que quando você fala, ele te escuta. É você assumir a autoridade e reeducar o teu filho. Imagina se você não precisa mais gritar com teu filho, quanta energia você vai economizar. Porque, andar gritando o dia inteiro, acha energia, você termina exausto. Em qualquer situação, quando a pessoa estiver sem controle, ou a pessoa estiver te desrespeitando, ou no meio de uma discussão, todas as vezes que você modula o seu tom de voz num patamar em que os outros precisem parar para te ouvir, perceba que imediatamente as pessoas vão te respeitar, a temperatura da discussão vai baixar, porque as outras pessoas também vão gradativamente começar a falar mais baixo, porque vão se perceber gritando, vão se perceber descontroladas. Experimenta fazer isso. Depois você me conta o quão grande é o poder de falar baixo para ser ouvida. Durante uma discussão, observe sempre quem altera a voz primeiro. Porque o grito é como um cartaz que nele está escrito descontrole. E só existe descontrole dentro do território da insegurança. Por isso, gritar é levantar um escudo. Não altere a voz. Melhore o argumento. E se você não percebeu ainda quem altera a voz primeiro, é porque talvez seja você quem está gritando.